Tocou a sirene? É porque eu voltei! Isso! E na aula de hoje nós vamos estudar colocação pronominal. Onde nós devemos colocar o pronome oblíquo átono? Antes do verbo? No meio do verbo? Ou depois do verbo? Vamos para o slide para conferir? Colocação pronominal. Quais são os três tipos de colocação pronominal que nós conhecemos? A próclise, a ênclise e a mesóclise, ok? Então vamos começar por aquela que aparentemente é a mais difícil, que é a mesóclise. A mesóclise ocorre quando o pronome vem no meio do verbo. Exemplo, amar-te-ei para sempre. Uma observação muito importante para a mesóclise. Ela somente pode ser usada no futuro. Então não existe mesóclise nem no passado e nem no presente. Vamos ver aí, ó. Amarei. O verbo amar está conjugado na primeira pessoa do futuro do presente. Eu amarei. Então, como é que eu vou colocar a mesóclise? Amar-te-ei. Ó como é que fica, ó. Eu separo o amar, que é a forma infinitiva, da desinência ei, que é quem indica o futuro do verbo. Então, eu separo o verbo na sua forma infinitiva da desinência do futuro e coloco o pronome sempre no meio. Para ficar bem claro aí para vocês, ó. Amar-te-ei, ó. Sempre separando nesse local. Vamos agora para a ênclise. A ênclise, o pronome, ele vem depois do verbo. Exemplo, amo-te tanto. Usada no presente e no passado. Pessoal, não se usa ênclise no futuro. Isso é uma informação muito importante, porque o Enem, inclusive, gosta de brincar com essa situação. Por quê? Porque a gente sempre acha que a ênclise ela é muito correta, ela é o correto, sempre ela vai representar a linguagem formal. Só que, pessoal, tem regras, como a gente está vendo. E se a ênclise for usada no futuro, tá errado. Por exemplo, amarei-te. A expressão amarei-te, ela está errada. Ela é linguagem coloquial ou está errado. Não é linguagem formal, é linguagem informal. Por quê? Porque eu não posso usar a ênclise no futuro. Somente pode se usar no futuro mesóclise, no início da oração, ou a próclise, que a gente vai ver daqui a pouco. A ênclise só se usa no presente e no passado. A gente sempre entende que a ênclise é a regra. Ou seja, eu vou sempre procurar usar a ênclise, a não ser quando eu tiver essas exceções, ok? Isso para o presente e no passado. Então é bem simples, né? Ó, amo, presente, verbo amar no presente simples. Amo-te, tá correto. Ok? Vamos agora para a próclise. O pronome ele vem antes do verbo. Exemplo, eu te amarei para sempre. Ela pode ser usada no presente, passado e no futuro. Bem, pessoal, vamos aqui compreender a próclise. A próclise é aquela que aparenta ser a linguagem informal, que é justamente a colocação que nós mais utilizamos no nosso dia a dia. Vocês concordam? A gente sempre usa próclise. Então, ela aparenta ser linguagem coloquial. Só que a próclise, na verdade, ela tem grandes regras que fazem com que ela seja linguagem formal. Então, muitas vezes, ela tem que ser usada. E o interessante é que vocês já viram, né? A mesóclise só pode ser usada no futuro. A ênclise só pode ser usada no presente ou no passado. E a próclise, que aparenta ser aquela mais informal, ela é que pode ser usada no presente, passado e no futuro. Então, olha aqui o verbo amar de novo no presente simples. Eu não posso, por exemplo, ter te amo, né? Por quê? Porque existe uma regra da gramática que diz que o pronome oblíquo não pode iniciar a frase. Então, te amo está errado, mas quando eu digo eu te amo, já é aceito pelo uso da língua, né? O correto seria amo-te, como nós vimos no slide anterior. Então, eu amo-te é muito usado em Portugal, por exemplo. Agora, para nós, a gente já utiliza o eu te amo, tá? Agora vamos compreender
em que situações a próclise ela deve ser usada. No futuro. No futuro é sempre usado no meio da oração. Por exemplo, eu te encaminharei o meu trabalho. Pessoal, a mesóclise, ela é muito em desuso. Ela tá meio cafona, entenderam? Então, ela não é mais utilizada. Então, a gente pode ter quase que uma regra certa, que no futuro eu sempre vou utilizar a próclise. Sempre vou utilizar a próclise. Porque a mesóclise só é mais usada mesmo em início de oração. Por exemplo, convidar-te-ei para o enlace matrimonial de fulano e cicrano. Ainda é muito comum usar a mesóclise em convites de casamento, convites de formatura, porque são situações de extrema formalidade. E no início da oração, como você sabe que o pronome não pode iniciar, então eu uso a mesóclise. Convidar-te-ei, já que eu não posso dizer te convidarei, né? Ou muitas vezes é convidá-lo-ei, né? Sempre tem essa situação. Então, no futuro, eu vou sempre usar a próclise, principalmente tentando encaixar o verbo no meio da oração, não permitindo que ele inicie. Vamos ver aqui outra regra. No presente e passado, é usado quando houver uma palavra atrativa na oração. Exemplo, eu que te encaminhei meu trabalho. Outro exemplo, professor, eu não te encaminho o trabalho porque estou sem celular no momento. Pessoal, percebam que eu coloquei aí duas palavrinhas em destaque, o que e o não. O que e o não são palavras atrativas. Qual é a função da palavra atrativa? Ela atrai o pronome oblíquo átono para perto dela. Então, ao invés de ter uma ênclise, que seria a regra, eu serei obrigado a ter uma próclise. Porque eu tenho que trazer o pronome, que ficaria lá no finalzinho do verbo depois do hífen, né? Eu tenho que colocar perto dessa palavra atrativa. Essas duas que vocês estão vendo são as palavras atrativas mais comuns, tá? Mais comuns. O que e o não. Então, normalmente no Enem, como é que vai cair no Enem esse tipo de situação? Professor, eu não encaminho-te o trabalho. Aí você vai achar, uma ênclise, eu não encaminho-te, tá correto. Então, essa linguagem formal passa. Aí lá na frente tem, eu que te encaminhei meu trabalho. Epa, o ti não é eu que encaminhei-te? Não, isso aqui tá errado. Então, eu vou marcar eu que te encaminhei. E aí vocês estão vendo que, nesse caso, não, né? É o não, que é uma palavra atrativa, que deveria ter eu não te encaminho e não eu não encaminho-te. Então o Enem gosta de brincar com a colocação pronominal dessa maneira, através da variação linguística. Então eu tenho que ter muito cuidado. Professor Luiz, existe mais palavras atrativas? Sim. As palavras atrativas são advérbios, tá? O não é um advérbio de negação. Então, não, nunca, jamais, sempre vão atrair. Mas outros advérbios também atraem, como advérbio de tempo. Quando se trata de não sei o quê, pronto, também. Toda vez que eu tiver um advérbio, vai ser uma palavra atrativa. E o que, né? Que nesse caso é um pronome relativo, tá? Ele também vai agir como palavra atrativa. Depois vocês podem dar uma pesquisada aí sobre as palavras atrativas, mas no Enem ele cai dessa maneira. E nas questões de concurso, de vestibular, sempre vai trazer também assim para você analisar se a colocação pronominal está correta ou não está correta. Então, pessoal, terminamos aqui a nossa apresentação sobre mesóclise apenas no futuro, ênclise no presente e no passado, não pode ser usada no futuro, e a próclise sempre no presente, passado e futuro. Futuro, na maioria das vezes. Presente e passado, quando tiver uma palavra atrativa. Observação: o pronome oblíquo nunca pode começar uma frase ou uma oração. Viu como é fácil a colocação pronominal? Presta atenção nos tempos verbais, olha as palavras atrativas, que vai dar certo, tá bom? Gostaram da aula? Até a próxima. Curta, compartilhe.